história com o Dr. Carlos para entender da onde que isso tudo nasceu. Eu acho que a Odete já sabe alguma coisa, não sei se o Manuel sabe. Mas a maior Começar parte do pelo grupo não principal. sabe. Sim. Oi? A Desculpa, não maior parte entendi. a maior parte do grupo não sabe, portanto é melhor, Então, pronto. Então, eu dizer vou qualquer contar coisa. rapidamente. Eu vivo cá em Portugal, eu sou psicóloga de formação, e eu vivo cá em Portugal já há 13 anos, ok? E eu sou também country executive, e eu fui há mais ou menos 10 anos atrás, eu fui convidada para ser country executive de uma empresa chamada Cell Wellbeing, que vende um equipamento de avaliação epigenética, que com 4 raízes de cabelo nós fazemos um relatório epigenético para descobrir as necessidades nutricionais de uma pessoa. E nessa altura eu conheci o Dr. Carlos Orozco, porque ele vinha a Portugal e ele via, eu também levei ele ao Brasil, na verdade ele viajava o mundo inteiro para explicar sobre a ciência do S-Drive, desse equipamento de avaliação epigenética. Por quê? Porque é a base de frequências, né? Então, nesse equipamento você tira 4 raízes de cabelo, eles medem através das frequências do bulbo capilar, eles conseguem fazer a medição e perceber o que está em maior desarmonia no seu corpo. Enfim. E o Dr. Carlos começou a vir a Portugal frequentemente para fazer palestras com foco no S-Drive, com foco de frequências, mas para ele falar a respeito da ciência do S-Drive, ele tinha que falar a respeito da ciência das frequências, ok? Não sei se vocês conhecem um pouquinho do background do Dr. Carlos. Então, eu vou contar muito resumidamente. O Dr. Carlos ele já foi médico oncologista e cirurgião durante 30 anos. Ele é mexicano, viveu 30 anos na Austrália, onde ele se graduou, enfim, não só graduou, mas trabalhou como médico oncologista. E ele passou também muitos anos trabalhando na área da fertilidade, na verdade, na investigação sobre a fertilidade. Então, só aí você já começa a perceber que o Dr. Carlos ele trabalhava em 2 polos completamente diferentes, onde se falava da morte, né, e da vida, né, do nascimento, enfim, de toda a parte da fertilidade e também das células cancerígenas que levavam à morte, ok? E ele começou a perceber que, na verdade, a atitude dessas células era, no fundo, exatamente a mesma, ok? E ele começou a estudar mais profundamente sobre a dualidade. Enfim, nesse processo de 30 anos, ele chegou também a trabalhar durante 13 anos na indústria farmacêutica, em 7 companhias diferentes. Tá? E foi nesse momento que ele rompeu com a medicina, porque ele começou a perceber toda a engrenagem comercial, enfim, né? Eu nem vou entrar por esse mérito, mas eu acredito, melhor não, mas eu acredito que muitos de vocês estão despertos, né, para essa realidade, enfim. Então, ele desistiu, na verdade, ele realmente acabou com a medicina, ele cortou com a medicina, e enveredou para todas as terapias que se chamam integrativas. Né? Então, ele estudou muito a medicina molecular, ortomolecular, e enveredou para a física quântica. Né? Só que, assim, ele é um gênio. Né? Ele é um gênio a tal grau que ele chegou a completar a fórmula de Einstein. Né? E ao mesmo tempo que ele tem todo o conhecimento que ele tem uma humildade, ele fala sobre amor como ninguém. Né? Eu acredito que, com certeza, algumas pessoas nessa sala já tiveram com ele, já tiveram contato com ele, então sabem do que eu estou falando, porque ele é de uma amorosidade simplesmente que toca realmente. E nesse processo que ele vinha a Portugal, e também levei ele ao Brasil para participar de grandes congressos, como o Congresso Ortomolecular de São Paulo e outros, ele começou a formar um vínculo muito grande com todo mundo, porque a cada vez que ele vinha, as pessoas iam às suas palestras e se emocionavam muito com o que ele falava.
porque ele fala muito sobre o amor, sobre a energia curativa do amor, só que ele explica tudo isso com a base, com foco na física quântica, né? Então, há cerca de 3 anos atrás, nós tivemos uma situação com talvez alguém aqui conheça, Maria de Fátima Luz, que é uma terapeuta, muito amiga, muito querida, e eu soube naquela altura, uns 3 anos atrás, que ela tinha tirado um nódulo no pescoço, e ela se negou a fazer quimioterapia, né? E eu falei, e ela se negou a fazer químio, e 2 meses depois, ou algumas semanas depois, o doutor Carlos veio fazer uma palestra. Quando ele veio a fazer a palestra, a Fátima também veio, e eu faço amizade muito grande com todo mundo, né? Eu realmente conecto, né, com amor e com carinho com as pessoas. E quando eu a vi, eu falei, nossa, Fátima, que bom te ver. E eu falei assim, como você está? Ela falou, olha, voltou. E ela tinha uma bola aqui no pescoço, né? E eu falei assim, e agora, Fátima, o que vai acontecer? Ela falou, olha, eu me neguei a fazer quimioterapia lá atrás, e agora eles querem semana que vem me operar outra vez. Então, amanhã, às 11 horas, eu tenho minha última ressonância, para pré-operatória, na verdade. E eu, naquele momento, me arrepiei inteira, e eu falei assim, olha, Fátima, eu quero que amanhã você esteja às 9 horas no hotel do Dr. Carlos, porque eu queria que ele fizesse uma terapia consigo. E as terapias do Dr. Carlos, nós nunca sabemos o que ele vai fazer. Às vezes ele só conversa com uma pessoa, né? E algumas coisas acontecem. Outras vezes ele trabalha com parbiomagnetismo, outras vezes ele, olha, eu nunca sei o que vai acontecer numa consulta do Dr. Carlos. Enfim, e ela me pediu para estar junta nessa consulta. E eu fui até lá, e ele, através do biomagnetismo, né, segurando os pés dela, começou a perguntar para o corpo dela aonde que tinha nascido aquela informação. Mas isso assim, sem falar nada, né, pensando com ele. E, de repente, ele olha para mim e fala assim, Cláudia, esse tumor nasceu há 4 gerações atrás. E a Fátima olhou para mim e falou assim: como que ele sabe? A minha tataravó teve um problema de cancro na garganta, por isso que ela faleceu. E ele explicou que epigeneticamente, né, geneticamente, foi eclodir nela essa informação do passado, né? Enfim, olha, ele utilizou várias técnicas, assim, nem me lembro nesse momento o que ele fez, e o fato é que depois de 1 hora e meia, o que estava assim, ficou assim. E ela pegou um Uber, foi até a CUF de Infanto Santo, refez a ressonância e não tinha mais nada, né? E naquele momento, assim, e sabe aquelas coisas que emocionam tanto, né? Ele limpou a informação celular do tumor, né? Então, assim, foi muito emocionante, porque, assim, a Fátima ficou super emocionada, porque no dia que ela foi fazer a ressonância, ela me enviou até os relatórios. Ela falou, Cláudia, olha aqui, não é necessário mais operar, e ela ficou super feliz, como é óbvio, né? E ele, na simplicidade dele, que é uma coisa impressionante, ele falou, não, eu não fiz nada, ela que se curou, né? E assim, com uma amorosidade de um tamanho enorme. Para quem ainda não assistiu vídeos do Dr. Carlos, entra no YouTube, que ali tem muitos vídeos dele, alguns mais compridos, outros mais curtos, e vocês vão perceber não só pelo conteúdo do que ele fala, mas principalmente o que ele passa a nível de sentimento, de sensação. E isso é muito profundo, sabe? Bom, nessa altura eu pedi para ele, eu falei assim, doutor, porque assim, ele não é casado, ele não tem filhos, né? Ele tem grandes amigos que são como a família dele na Austrália, ele tem os parentes dele no México, mas ele não tem um legado, né? E eu criei uma grande amizade com ele. Eu falei assim: doutor Carlos, o senhor tem que deixar um legado para o mundo, porque tudo aquilo que o senhor fala toca muito as pessoas, né? Eu cheguei a levar ele para fazer uma palestra até num centro espírita,
né, aqui em Portugal, que tinham mais ou menos umas 80, 100 pessoas, todos choravam, né, porque ele falou sobre a energia curativa do amor, né. Isso, assim, ele não é uma coisa incrível, ele conhece tudo, ele conhece a medicina tradicional, ele conhece a física quântica, ele conhece, a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, ele é um grande de um estudioso, né, fora que ele completou a fórmula de Einstein, né. Então eu comecei a insistir muito para ele deixar um legado, que foi quando nasceu esse livro, Coerência, né, que eu ajudei a traduzir, né, não foi muito fácil, mas eu cheguei lá. E nesse livro, o que ele explica? Ele explica basicamente que, acredito que todos já ouviram falar no trabalho do Dr. Masaru Emoto, né? Dos cristais da água que quando se emprega uma palavra de bondade, ela fica com um tipo de formato, né? E se colocar uma palavra de raiva, ela fica com outro formato completamente desestruturado. Pois é isso, né? Inclusive, o Dr. Carlos já foi instrutor do Instituto Masaru Emoto. Tá? Então, para vocês perceberem que ele consegue conversar com qualquer pessoa, da mais simples a mais intelectual, ao expert em física quântica, é uma coisa incrível. E o Dr. Carlos explica que, assim como as palavras geram uma energia que tem capacidade de transmutar ou de alterar a estrutura molecular da água, os cristais da água, as nossas intenções, elas também geram frequências de onda. Né? Não só as nossas intenções, o que é uma intenção? Uma coisa que eu quero muito, né? Se eu quero ter mais saúde, se eu quero ter mais prosperidade, não sei, né? Aquilo que eu intenciono é o quê? O que eu quero, né? Isso é uma intenção. Essa intenção, ela gera uma frequência de onda. O nosso propósito, o que é o propósito? É o para quê, né? Se eu tenho o quê, se eu tenho uma intenção de alguma coisa, eu tenho que ter um propósito, um para quê. Para que eu quero isso, tá? O propósito também gera uma segunda frequência de onda. Isso está muito bem explicado no livro, tá? Da mesma forma que o nosso propósito gera uma frequência de onda, o significado para quê também gera uma terceira frequência de onda. Quando essas três frequências de onda, elas viajam no espaço e tempo, e todos nós estamos na verdade, conectados por um plano informacional que une a tudo e a todos, né? Essas três frequências de onda, elas colapsam no espaço e tempo. E quando elas colapsam, por quê? Porque existe coerência, né? Elas geram um vórtice frequencial, que isso faz com que tudo aquilo que você queira, que todas as suas intenções se concretizem, porque elas vão encontrar como ressonância a outra informação que vem para ti. Tá? É por isso que tudo isso é muito especial. Então, assim, juntamente com o livro, nasceu a chave à coerência. Né? A chave à coerência, isso assim, eu não falo para públicos muito grandes, mas eu sei que você já tem um nível de conhecimento diferenciado do que até pessoas um pouco mais ortodoxas e mais, assim, que estão em outro momento, simplesmente isso, né? O Dr. Carlos, em 2002, ele sonhou com 4 fórmulas matemáticas, né? Isso, ele devia estar no auge, né, dali da física quântica e tudo mais. Então, ele sonhou com quatro fórmulas e ele demorou algum tempo para solucionar essas fórmulas. E quando ele solucionou essas fórmulas, resultou na chave à coerência. E ele sabia que essas fórmulas estavam sendo canalizadas, que ele estava canalizando essa informação de alguma forma. Né? Aliás, eu já vi ele fazer isso várias vezes. Né? Momentos que ele, às vezes, ele adormecia e quando ele acordava, ele já vinha com alguma ideia, né? Ou alguma fórmula, ou alguma explicação. Então, é assim, isso é comum no Dr. Carlos. Né? E o que é essa chave? A chave, a coerência, ela é um transdutor das nossas frequências, da nossa energia, da nossa intenção.
né? Então, essa chave ela tem dois lados. Um lado é coerência e o outro lado se chama congruência. Se vocês repararem, aqui tem muita geometria sagrada, olha, tem muita coisa que integra muitas ciências diferentes. Tá? Então, esse lado que se chama coerência, ele tem 4 pirâmides. E essas pirâmides, elas capturam as frequências de onda da nossa intenção, do nosso propósito e do significado. E transmutam, né? Esse aqui é o lado congruência, tá? Que é o como. Né? Então, todo o que tem um para quê, que tem um porquê e que tem que ter um como que eu vou atingir alguma coisa. Né? Esse lado, que é o lado congruência da chave, ele gera um vórtice frequencial que altera a estrutura molecular da água. Então, toda a água que nós bebemos, tá? É muito importante nós reestruturarmos essa água. Como? Simplesmente pegando a chave da coerência com o lado dos corações e fazendo isso num copo d'água, num garrafão de água, num copo de vinho, em tudo que vocês quiserem, tá? Isso, a água volta a ter uma estrutura molecular da fonte de uma nascente. Na verdade, é isso que acontece com a água. Ela passa de uma estrutura molecular desorganizada para um cristal perfeito. E quando isso acontece, a água se torna biocompatível com as nossas células. Isso significa que as nossas células absorvem mais água e eliminam mais toxinas. Né? E no momento que isso acontece, o nosso sistema imunitário ele fortalece. Tá? Por quê? Porque as células ficam mais oxigenadas e hidratadas. Ao mesmo tempo, a chave é a coerência, ela nos protege da energia eletromagnética. Na verdade, ela minimiza o impacto da energia eletromagnética para afetar o nosso corpo, porque nós somos seres bioelétricos e, como tais, nós somos muito sensíveis à energia eletromagnética. Mas o nosso corpo não está desenhado para energias, inclusive 5G, né, e outras energias que estão agora consumindo muita energia e a saúde de muitas pessoas. Né? Então, a chave à coerência também nos protege. Para isso, é só usar a chave à coerência com o lado dos corações virados para nós. Tá? Por quê? Porque isso vai alterar a estrutura molecular da água do nosso corpo, vai alinhar os nossos chakras e nós vamos ter muito mais equilíbrio, energia e qualidade de vida, com certeza. Tá? Isso aumenta muito o metabolismo, na verdade, equilibra o metabolismo. Tá? Fora isso, então, assim, no YouTube vocês vão descobrir muitos vídeos interessantes. Então, tem ali um vídeo da banana, onde mostra que simplesmente ao encostar a chave à coerência perto de uma banana, uma grande parte dos nitratos acabam, né? Isso também rejuvenesce e faz com que nós possamos absorver melhor os nutrientes de todos os alimentos que nós comemos. Né? Ao mesmo tempo, também podemos fazer campos quânticos, né? E isso também é uma grande paixão, né? E como que se faz um campo quântico? Também tem inúmeros vídeos, eu posso inclusive enviar para vocês, para quem ainda não tem, acho que a maioria já tem, mas quem ainda não tiver, me mande um WhatsApp e eu envio um videozinho de como fazer um campo quântico, de como fazer uma intenção escrita empoderada, porque existem ali algumas regras, não, algumas instruções que podem ajudar bastante. Então, o campo quântico, basicamente, é um campo que nós podemos formar num quarto, numa sala, numa cama, num leito de hospital, na fotografia de uma pessoa que está precisando, às vezes, de mais saúde, né? Vamos supor, ou outra coisa. Nós também podemos fazer um campo quântico numa clínica, né? Num lugar onde tem uma plantação, enfim, olha, podemos fazer campos quânticos aonde nós quisermos. E esse campo quântico, além de nos proteger da energia eletromagnética, ela também vai nos propiciar mais harmonia,
mais equilíbrio e principalmente o termo principal é o equilíbrio e harmonia, porque é isso que traz a saúde. Se nós estamos equilibrados e energizados, como é óbvio, nós vamos ter mais saúde, nosso sistema imunitário está mais fortalecido. Eu tenho inúmeros casos de pessoas que melhoram a qualidade de vida se fazendo um campo quântico, inclusive doentes oncológicos. Quando tem um campo quântico na casa, eles melhoram muito. Temos um caso que é um caso até que foi dramático, de uma criança no Chile, que ela era autista, né, 2 anos e meio, né, com 2 anos e meio, ela não falava, não conectava, nem o olhar com as pessoas, e o fato é que a psicóloga entregou uma chave à coerência para essa família, a família começou a utilizar a chave à coerência com a criança, e depois de alguns dias ou algumas poucas semanas, essa criança começou a falar o alfabeto em inglês. Imagina, a família só mora no Chile, né? E lá só se fala espanhol, né? Depois disso aparece um vídeo dessa criança cantando. Esse caso também está no YouTube, né? Lá no meu canal. E essa criança apareceu ela cantando em inglês, né? Enfim, depois de algum tempo, logicamente, já existe um laudo médico que essa criança não é mais autista. Quer dizer assim, essa criança ela alinhou muito provavelmente todas as frequências, e quando nós perguntamos para o Carlos, Carlos, como é possível, né? Essa criança, a família não fala inglês, ela nunca teve contato com a língua inglesa, com inglês, e depois de algum tempo ela começou a acessar em inglês, ele falou exatamente, porque para ele é tudo fácil de explicar, né? A chave da coerência simplesmente ativou a glândula pineal e fez com que a criança tivesse um acesso a um campo informacional, só que em outra língua, né? E assim, como ela tem N casos de pessoas que melhoram das situações mais incríveis, né? Pessoas que conseguem, às vezes, vender um apartamento, uma pessoa que consegue um emprego, né? Uma pessoa que consegue sanar uma dívida, uma pessoa que consegue melhorar a qualidade de saúde, né? Então, nas mais diversas áreas, nós temos aqui uma oportunidade realmente de ajudar as pessoas. Serve para todo mundo? Sem dúvida que serve. Todo mundo vai atingir 100% daquilo que quer? Não, né? Lógico que não. Por quê? Porque depende muito, em primeiro lugar, da coerência dessa pessoa, né? Porque a chave à coerência ela é um transdutor das nossas frequências e da nossa energia, da nossa intenção. Então, não deixa de ser uma grande âncora para nós podermos nos capacitar e nos exercitar de sempre buscar uma coisa que se chama coerência, né? Que é a coerência de tudo aquilo que eu sinto, de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu falo e de como eu ajo, né? Essa linha, né, de conduta, né, essa linha coerente entre essas 4 situações, quer dizer, o pensamento, o sentimento, a fala e a atitude, é que gera esse vórtice também frequencial, né? E isso aqui ele vai empoderar tudo que tiver ressoando com isso. E é óbvio, ressoando com amor, né? Com amor e com a gratidão, que são as energias mais, provavelmente as mais, se não entre as mais altas que existem, né? Muito obrigada, Cláudia. Eu lembro-me do Dr. Carlos Orozco explicar o significado da palavra amor. Vocês Sim, lembram-se? Amor sim, significa morte. O A morte. é imortal, portanto, é o contrário de morte. O A é sem, né? E o É mor é morte, né? Então é sem morte, quer dizer, na verdade, não existe a morte, né? Existe aqui, estamos aqui de passagem, né? E tudo é um aprendizado, tudo. E eu tenho a mais absoluta certeza que não foi à toa que essa chave à coerência chegou no momento da conjuntura mundial que estamos vivendo, né? Porque estamos tão rodeados por incoerências
desculpe, né? Nem sei o que vocês pensam sobre tudo que estamos passando, mas eu acho que está tão incoerente tanta coisa, né? Principalmente se liga a televisão, então, eu acho que a maior, né? Parece um teatro, né? E é muito importante, nesse momento, nessa conjuntura, as pessoas voltarem para elas, se reconectarem com o amor delas, se reconectarem com os valores delas, né? E isso, na verdade, eu acredito que pode trazer uma força tão grande, como tem trazido uma força tão grande para tantas pessoas, que eu não tenho a menor dúvida que a Chave Coerência nasceu na hora certa, no momento certo e com o propósito certo também, principalmente para nos reconectar com amor, né? Sem dúvida nenhuma. Nada acontece por acaso. Por acaso, Cláudia. quero dizer isso também. Não é por acaso que nós estamos aqui e que ela nos chegou ao nosso conhecimento. É verdade, é verdade. E assim, eu agradeço, assim, eu sou eternamente grata, porque eu sei que cada semente, a gente nunca sabe, podemos saber quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas nós nunca sabemos quantas maçãs tem dentro de uma semente, né? Exato. Então, eu sempre acredito que cada um de nós podemos falar sobre a Chave Coerência, mas mais do que falar sobre a Chave Coerência é construir vínculos onde isso possa trazer principalmente esperança para as pessoas, né? Para que as pessoas possam sentir que elas têm alguma coisa para elas se conectarem. Porque isso aqui não é nada religioso, isso aqui não é nada magnético, né? Isso aqui simplesmente é uma ferramenta de amor, né? De uma ferramenta muito importante, onde as pessoas conectam com elas. Só que eu já vi coisas que, assim, a gente não pode falar em milagre, né? Mas eu vejo situações que eu falo, meu Deus, né? Como pode ser tão rápido, né? Um resultado. E é realmente incrível, porque muda, né? A frequência da pessoa e ela começa a atrair algo completamente diferente na vida dela, né? E se a intenção dela tem base no amor, o que acontece a partir daí é uma coisa incrível. Não há limites. Não há limites, não há limites. Cláudia, eu gostava de saber como é que está. Só um segundo. Eu conheci o Dr. Carlos Orozco em novembro de 2019 e ele explicou-me, fez-me um teste de cinesiologia, assim com os dedos, em que ele me disse, olhe para a chave e ele não me conseguia abrir os dedos. E depois, agora olho para o chão, sem olhar para a chave, e depois o dedo abriu. Portanto, isso é o teste de kinesiologia, kinesiologia. Às vezes eu me enrolo aqui. Tico e teco. Eu acho que em português nós dizemos cinesiologia. Eu penso que é kinesiologia. Kinesiologia. Eu penso que sim, não tenho também a certeza. Mas, olha, tem muitos caminhos que levam a Roma. Né? O mais importante é que a gente sabe qual que é o teste. Então, tem o teste de kinesiologia, tem o teste do equilíbrio, tem vários testes que se pode fazer. Né? Quem tiver aí um pedacinho de limão e que não tenha tido contato com a chave, ou não tem a chave, vocês até podem fazer um teste que é muito simples, de colocar um pedaço de limão assim, né, na câmera, eu coloco a chave, né? Isso, põe na câmera mesmo. Pronto. Tá? Eu coloco a chave, tá? Pode pôr um pouquinho mais afastado. Isso, perfeito. Você tem 2 pedaços, Lúcia, de limão? Sim. Tem? Ótimo. Então, eu faço assim. Agora, vocês vão provar esse limão e depois vão provar o outro. Cláudia, e como é que está o Dr. Carlos Orozco agora, depois dos AVCs? Ele está a recuperar bem? Quando é que volta? Maria, então, teve alguma diferença? Já falou? Tem. O que pus na câmara, come-se perfeitamente. Este é ácido. É muito mais ácido, né? Você imagina que eu tenho, às vezes, médicos e pessoas que estão no Brasil a 10.000 quilômetros e eu faço o mesmo teste e muda o sabor do limão que está lá, né? Quer dizer, que está a 10.000 quilômetros de distância.
Porque não existe, para as frequências não existe nem espaço nem tempo, né? Então, nós conseguimos alterar a estrutura molecular muito rapidamente. A Lúcia também percebeu a diferença, Lúcia? Não, e não. Como é Não, que é? Ponho você assim, não é? põe mais para o meio. Mas você já energizou tudo, né? Você energizou a rodela inteira. Tem que fazer só um, não é? E o outro não. Ok. Porque senão, se você energizar tudo, você não vai perceber a diferença no sabor. Ficam iguais. Tem que ir buscar outro. Tá bem. Então, busca outro e eu vou contando aqui. Então, isso para provar o quê? Que você até pode, numa videochamada, alterar a estrutura molecular de uma garrafa de água de uma pessoa que está distante, que não tem a chave e que está doente, né? Às vezes, tem pessoas que vão ao hospital para visitar alguém, e se a pessoa não tem a chave, eu peço para fazer uma videochamada e eu energizo, né? Eu reestruturo o soro, o sangue, tudo que a pessoa estiver tomando, né? E a gente consegue resultados lindos. Eu tirei em novembro, já faz um ano, um pouco mais de um ano, tinha uma senhora em coma há 15 dias, e me pediram para ir ao hospital, e eu fiz o campo quântico na cama, né? Também energizei, reestruturei o soro que ela estava tomando, em 2 horas ela saiu do coma. Né? Então, assim, são coisas incríveis que acontecem, incríveis. Né? Cláudia, o que a Cláudia pensa quando está a encostar a chave? Qual é o pensamento que tem? Primeiro lugar, de harmonia, né? O processo dessa pessoa está fluindo para o bem maior, né? Todas as intenções eu incluo para o bem maior. Por quê? Porque tem que ser para o bem maior mesmo, né? Imagina, às vezes essa pessoa já está no momento de transcender, né? Então, que essa passagem seja melhor, sem dor, enfim, né? E que a família tenha compreensão desse processo. Mas se a pessoa tiver que ficar, ela vai melhorar muito mais rápido, com certeza. Né? Então, eu não estou aqui para interferir no livre-arbítrio de ninguém. Eu estou aqui para oferecer uma oportunidade para a pessoa melhorar naquilo que ela tem que melhorar, né? Para o processo das pessoas fluírem através da física quântica que tem nessa chave. Né? Então, assim, depende muito, Dina. Assim, tem pessoas que eu empodero, intenciono de uma forma muito específica, né? Por exemplo, se eu encontro com uma pessoa que está com muita depressão, que é um suicida, tá? Eu nunca vou intencionar a cura, tá? Por quê? Porque a cura para o suicida geralmente é transcender, né? É sair daqui. Então, eu intenciono que, por exemplo, fulano de tal, Manuel, não sei quem, está se conectando com a sua alegria interior e com o seu propósito de vida para o bem maior. Porque se uma pessoa consegue conectar com a alegria e com o propósito, obviamente, ela vai melhorar a depressão. Tá? Então, assim, às vezes é muito sutil, mas é muito também de intuição. Às vezes uma pessoa me conta uma história e me vem a frase do que a pessoa tem que escrever, né? Mas, em geral, assim, é uma forma, a chave da coerência é uma forma da gente se tornar autônomo nisso, né? O mais importante é que nós temos que aprender, e isso é o grande desafio para os portugueses, aprender a intencionar no positivo, no presente, que não é difícil, mas no gerúndio, né? Essa frase, esse verbo em movimento, ela tem na verdade, o gerúndio é um verbo em movimento. Contínuo. Né? Então, por exemplo, o processo dessa pessoa está fluindo, né? Uma pessoa que quer vender uma casa, o novo proprietário está assumindo essa casa, estamos assinando o contrato para o bem maior. Isso quer dizer que todo mundo que está envolvido no processo é bom para todos. Né? Então, é sempre no positivo.
né? Eu não vou, por exemplo, eu não posso intencionar para um tumor, né? Pensando no negativo, eu tenho que pensar no positivo. O meu corpo está equilibrando, o meu corpo está harmonizando, né? Essa situação está sendo absorvida ou está sendo resolvida, né? É sempre no positivo, no presente, no gerúndio, né? Então, assim, depende muito de caso a caso. E eu recebo, assim, N telefonemas de pessoas que me ajudam, olha, eu estou com essa situação, o que que você acha? E às vezes eu peço, olha, escreva uma frase, manda para mim, a gente vê ali se tem alguma coisa para acertar, porque depois de algum tempo fica muito fácil para as pessoas. No começo é mais complicado, mas depois que nós começamos a fazer as intenções, depois começa a fluir, né? E vocês vão perceber que a chave da coerência, ela começa a ressoar com a sua energia. Então, mesmo quando você tem dúvida, você olha para ela e você sente aquilo que você quer, né? Você pensa naquilo que você quer, pode falar ou não falar, isso não importa, mas as coisas começam a fluir de uma forma diferente. Ok. Mas quando nós olhamos para a chave, olhamos para qual dos lados? Pelos Tudo que corações. vocês querem que seja trabalhado, por exemplo, o limão, né? É sempre o lado dos corações. Tá? A água, a mesma coisa. Uma assinatura, por exemplo, quem tem insônia, pode escrever num pedaço de papel: estou dormindo bem, acordo com energia. Né? Assina, porque a sua assinatura é mais importante. Empodera também com o lado dos corações. Quando eu vou passar no chakras de uma pessoa, com o lado dos corações. Quando eu quero trabalhar em mim, pego o lado dos corações, viro para mim. Né? Ou então olho para o lado dos corações, tá? Porque esse é o vórtice frequencial que forma. Até para fazer o campo quântico, é sempre com o lado dos corações. Sim. Obrigada. Então, vamos experimentar com o limão, para eu ver? Vamos lá. Então vá. Já tá com limão virgem? Sim. Então tá bom. Tá? Então eu faço assim, no seu limão. Agora pode provar esse limão e depois provar o outro, Lúcia. Uhum. Uhum. O que é Coloca a legenda porque nós não estamos vendo o seu rosto. Geralmente as pessoas fazem careta no segundo. Eu não senti diferença, mas pronto. Tem pessoas que são mais sensíveis, outras menos sensíveis. Por exemplo, tem pessoas que sentem muito a diferença no vinho, no uísque, tem pessoas que sentem muito no sal, mas eu desafio você, quando você tiver com alguém que tem a chave, faz pessoalmente. Né? Faz pessoalmente, porque é difícil não sentir alguma coisa, seja no paladar, né? Porque às vezes eu já tive uma questão com uma pessoa que era fumadora, enfim, e não tinha tanta sensibilidade no paladar. No entanto, fazia o teste do equilíbrio, ela ficou rendida, né? Então, o teste do equilíbrio, simplesmente olhando para a chave. Tá? Então, ao olhar para a chave, você já fica com muito mais resistência e não consegue cair se alguém tenta tirar o teu equilíbrio. Quer dizer, tem várias formas que você pode testar a eficácia da chave à coerência. E daí também vai depender de pessoa para pessoa. Em geral, as pessoas sentem bastante com limão porque é um sabor intenso, né? Mas isso também varia de pessoa para pessoa, sem dúvida. Obrigada. Imagina. Tem dúvidas? Cláudia. Oi. Isso é possível estar com um ex-drogado e ele libertar-se da influência da droga e fazer uma vida nova? Por que não? Ótimo. Primeiro lugar, essa pessoa, um ex-adicto, né? O ex que é atual, a distorção. Não entendi. O ex-drogado
está sempre sob a influência. Sim. Portanto, é um risco, ele vive é completo risco, não é? É sempre, como é que nem um alcoólatra, enfim, Exatamente, né? exatamente. É a mesma coisa, né? Então, eu, inclusive, eu tô agora trabalhando com um caso desses, né? De uma pessoa que tem um filho que tá com uma questão com drogas, e, em primeiro lugar, tem que intencionar. Não é intencionar para parar com as drogas, né? Porque a gente está falando sobre as drogas, né? Mas é para fortalecer, se fortalecer o corpo físico, emocional, psicológico, enfim, energético, né? Para que essa pessoa tenha autoestima, né? E que não precise recorrer à droga. Porque a droga também, muitas vezes, acaba sendo uma fuga, uma forma de camuflar uma outra dor, né? Então, assim, que essa pessoa consiga se conectar com ela e, principalmente, resolver questões de uma forma, sabe, frontal, né? E consiga lidar com todas as questões da vida com coragem, né? Né? Não estou falando que um drogadito ou ex-drogadito é covarde, não é isso. Mas sempre tem ali algum déficit emocional que a pessoa precisa recorrer para a droga, né? Então, sem dúvida, podemos fazer campo quântico, podemos fazer o campo quântico na foto dessa pessoa, né? Intencionando para que ela tenha, que a parte psicológica dela esteja equilibrada, alinhada, em coerência, né? Porque a nossa intenção com amor, uma coisa eu te garanto, Manuel, não vai fazer mal, né? Mas eu também já vi muitas intenções com base no amor curarem definitivamente situações muito complexas. Obrigado. Obrigada. Posso? Sim, Fernando. Lógico! Nestas situações de drogados, alcoólatras, etc., é sempre muito importante trabalhar também a parte espiritual de obsessores. Porque normalmente, para não dizer quase a 100%, ou talvez mesmo a 100%, todas estas pessoas trazem obsessores com elas. Portanto, também é muito importante afastar esses obsessores. Mandá-los para as clínicas etéricas, portanto, para serem tratados. E depois, então, quer dizer, as duas coisas em paralelo. Depois tratar a pessoa no seu vício, né? Lógico, lógico. Lógico. E a chave à coerência você também pode pedir por proteção espiritual. Sim. Né? Estou alinhado com a energia do bem, da luz, estou protegida por estar nesse caminho, não sei, alguma coisa, estou me protegendo, enfim, é só uma questão de pensar um pouquinho e a frase sai. Mas sem dúvida também podemos conectar com isso, porque onde tem luz não existe, né? Não existe a sombra. Sem dúvida. Sem dúvida. E Cláudia? Diga. E pessoas que estão afetadas do seu passado de muitas vidas, têm bloqueios, que têm tendência para aumentar os bloqueios. Há possibilidade de interferir nos corpos dessas pessoas. Lógico. A tal pessoa, os processos de vidas passadas estão sendo desbloqueadas, por exemplo. Enfim, daí é tudo uma questão de fazer uma análise e ver aonde que está o bloqueio, né? E intencionar especificamente para isso. Manuel, a gente pode intencionar pelo que a gente quiser, né? Eu acredito que as pessoas só não ganham no Euromilhões porque elas não têm um propósito claro de ganhar, porque senão provavelmente ganhariam, entendeu? Eu já tive uma situação que foi incrível comigo, que o Dr. Carlos estava aqui, e ele, na altura, ele recebeu álbuns e mais álbuns do Instituto Masaru Emoto, comprovando a mudança estrutural da água com a chave à coerência, e ele tinha que pagar $6.000 ou 6 mil euros, olha, um valor grande, né? Para o Instituto Masaru Emoto, para ele poder, inclusive, falar sobre o estudo, porque eles também cobram, né? Eles fazem os testes, mas cobram, né?
e ele tinha exatos, eu acho que eram 30 horas para conseguir os 6.000 euros, né? Olha, intencionei, e eu não sei como, em 24 horas, eu sei que eu tive que levá-lo ao aeroporto, e naquele momento eu estava entregando os últimos 500 euros, né, para ele completar os 6.000 que precisava para pagar o Instituto Masaru Emoto, né? Então, assim, começaram a jorrar pedidos de chave em coerência que eu nem sabia de onde. Eram pessoas me pedindo PECs. Falei, mas o que está acontecendo? Né? E, na verdade, eu sabia o que estava acontecendo. Eu empoderei para que... nós empoderamos, eu e ele empoderamos para que conseguíssemos conquistar os recursos para pagar o Instituto Masaru Emoto, porque era muito importante para dar credibilidade para que esse teste pudesse estar no segundo volume do livro. Né? Então, tinha todo um timing. Né? É por isso que eu digo, é muito importante, no momento que você tem uma intenção, focar com muita força no propósito, né? Que é o para que eu quero isso. Então, quando você fala de uma pessoa que é um ex-drogadito, uma pessoa que tem bloqueios, né? No momento em que você intenciona, Manuel, é muito importante você também focar no objetivo, no propósito disso acontecer. O que isso vai trazer de bom, de bem para essa pessoa e para as pessoas que rodeiam, né? Então, essa conexão da intenção, do propósito, que é a grande magia, e junto com a chave da coerência, a chave da coerência pode empoderar, fazendo com que esse processo seja mais rápido. É tudo. Muito obrigada, Estas Cláudia. situações- Eu sei que você já está em cima da hora, são 19 horas, Dina. Sim. Qualquer dúvida, Eu vou ter que contactam sair a também, Cláudia. como tinha falado no início, está Sim. bem? Tá bem, meu obrigada. amor. Olha, depois, se vocês quiserem se unir para comprar 6 chaves, mesmo que faltem aquela, porque eu peguei no finalzinho da conversa de vocês, eu posso entregar 6 chaves, entendeu? Depois fica faltando 2 e a gente organiza, entendeu? Então, assim, se as pessoas estiverem precisando da chave, não fiquem na dependência das outras 2 pessoas chegarem, que também não precisa disso. Tá? Estamos aqui para ajudar o processo de todos. Muito obrigada, Cláudia. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Então, olha, um beijinho a todos. Me passa depois o link para eu colocar no YouTube desse nosso bate-papo maravilhoso. Posso tirar Tá? uma foto? Posso tirar uma foto? Sim? É. Já está. Então, nós vamos na próxima quinta-feira, vai ser o nosso próximo bate-papo. Agora vão ser as quintas, a partir do mês que vem. Que horas? A que horas? Às 21 para Portugal. Não podemos. Ah, não. Por quê? Não, porque